Bem-vindos ao nosso Deep Dive de hoje. A gente vai mergulhar num tema que, apesar de antigo, continua super relevante em 2025, né? Como identificar falsos profetas. É isso aí. Você nos enviou o guia prático para não cair em armadilhas e o Expert Speaker está aqui para nos ajudar a desvendar esses ensinamentos. Né? Desvendar os ensinamentos? Preparados para desvendar a sabedoria bíblica e as estratégias modernas para navegar nesse mundo, às vezes, nebuloso da liderança religiosa. É um tema fascinante, né? E acho que o mais interessante é que esse guia já começa destacando que o problema dos falsos profetas não é algo novo. Afinal de contas, o próprio Jesus, em Mateus 7,15, já alertava sobre lobos em pele de cordeiro. Verdade, verdade. E essa analogia dos lobos em pele de cordeiro parece ainda mais relevante hoje em dia, né? Com essa proliferação de mega-igrejas, a influência dos pregadores online. O guia destaca Deuteronômio 18,22, onde se afirma que as palavras de um profeta verdadeiro sempre se cumprem. Parece um teste bem direto, né? Mas será que é tão simples assim? Tipo, me pergunto se na prática, com tantas interpretações, contextos diferentes, esse teste é realmente infalível. É uma pergunta interessante. A simplicidade do teste, né, esbarra na complexidade da interpretação. O guia nos lembra que muitas profecias têm um caráter simbólico ou um prazo maior para se cumprir. Aí entra a importância do contexto histórico, né, do estudo aprofundado das escrituras, para evitarmos julgamentos precipitados. Entendi. É como se a gente precisasse, além da superfície, analisar a mensagem como um todo, né? É isso. E por falar em além, o guia também explora como a tecnologia moderna se tornou uma ferramenta poderosa nas mãos desses falsos profetas. Ele fala sobre o uso de algoritmos, né, para alcançar mais pessoas, a criação de vídeos falsos de milagres. É assustador pensar como a fé pode ser distorcida e manipulada através da tecnologia, né? Sim, isso nos leva a uma questão crucial. A necessidade de desenvolvermos um senso crítico aguçado em relação ao que consumimos online. É preciso ter em mente que nem tudo que brilha é ouro, né? Especialmente no ambiente digital, onde a manipulação se sofistica cada vez mais. Faz todo sentido, né? Como se a gente tivesse que aplicar um filtro extra a tudo que vemos e ouvimos online, né? Principalmente quando se trata de algo tão pessoal e importante como a fé, e o guia não para por aí, ele também se aprofunda nas táticas psicológicas usadas por esses falsos profetas, como a criação de um inimigo em comum, né? O uso do medo, da culpa, de promessas exageradas para controlar os seguidores. Me lembra de alguns escândalos recentes envolvendo líderes religiosos, né? Que sinais de alerta a gente pode observar em relação a essa linguagem manipuladora. Um dos sinais mais claros é a criação de um nós contra eles, né? Uma tática que explora nossas inseguranças e nos torna mais vulneráveis à manipulação. O falso profeta aponta o inimigo comum, seja um grupo, uma instituição, ou até mesmo um sistema de pensamento, e se coloca como o único protetor contra essa ameaça. Nossa, isso é muito poderoso. Explorar o medo e a insegurança para controlar as pessoas. E o guia menciona outros exemplos. Sim, ele fala sobre as promessas exageradas, né? Do tipo, doe uma quantia X e Deus te abençoará com riquezas incalculáveis. Essas promessas mirabolantes, geralmente focadas em prosperidade material e soluções fáceis para problemas complexos, né? Criam expectativas irreais e mantêm as pessoas presas a um ciclo de dependência e frustração. E quando as promessas não se cumprem, a culpa recai sobre o fiel, né? Que não teve fé suficiente ou cometeu algum pecado oculto. É como se a fé fosse usada como moeda de troca, né? Se você fizer isso, Deus te dará aquilo. E o guia explora essa questão do evangelho da prosperidade, né? Que parece ser bem comum hoje em dia. Como a gente pode diferenciar a busca legítima por uma vida abençoada por Deus dessa exploração financeira promovida por falsos profetas. A Bíblia não condena a prosperidade em si, né? Mas sim o apego excessivo aos bens materiais e a busca por riqueza como um fim em si mesmo. O verdadeiro evangelho nos ensina a buscar o reino de Deus em primeiro lugar, confiando que as demais coisas nos serão acrescentadas, né? Mateus 6,33. O problema do evangelho da prosperidade é que ele inverte essa lógica, colocando a riqueza como o centro da fé. Então, a prosperidade material pode ser uma consequência de uma vida alinhada com a vontade de Deus, mas não o objetivo principal, né? E guia dá exemplos de como essa exploração acontece na prática. Sim, ele cita as campanhas de doação abusivas, né? Com promessas de prosperidade garantida para quem contribui com grandes quantias, e a venda de objetos ungidos, como lenços, óleos, água benta, por preços exorbitantes, né? Explorando a fé e a esperança das pessoas. É triste ver a fé sendo usada como instrumento de manipulação e exploração, principalmente dos mais vulneráveis, né? E o guia também aborda a questão da incoerência entre o discurso e a vida do falso profeta, né? Se ele prega humildade, mas vive em luxo, se prega fidelidade, mas está envolvido em escândalos, algo está errado, né?
Com certeza. Jesus nos ensinou a reconhecer as árvores pelos seus frutos, né? Mateus 7,16. Um verdadeiro líder espiritual deve ter uma vida coerente com seus ensinamentos, refletindo o amor de Cristo, a humildade, a compaixão e a busca pela justiça. O guia nos convida a observar não apenas as palavras, mas também o caráter e as ações daqueles que se dizem representantes de Deus. Esses líderes que pregam uma coisa e vivem outra são realmente lobos em pele de cordeiro, como Jesus alertou. Mas, mudando um pouco o foco, o guia também nos apresenta um conjunto de estratégias para nos protegermos desses falsos profetas, né? É como se ele nos oferecesse um kit de ferramentas para blindarmos a nossa fé. Exatamente. E a ferramenta número 1, a base de tudo, é o conhecimento da Bíblia. O guia usa uma frase bem forte, né, de Oséias 4,6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Para ressaltar que sem um conhecimento sólido das Escrituras, a gente fica à mercê de qualquer vento de doutrina. Interessante. Então, estudar a Bíblia não é só para teólogos estudiosos, mas uma questão de proteção espiritual. É isso. E como a gente pode fazer isso de forma eficiente. Afinal, a Bíblia é um livro complexo, né, com diferentes interpretações. O guia sugere que não se trata apenas de ler a Bíblia superficialmente, né, mas de estudá-la com profundidade, buscando entender o contexto histórico, a mensagem central do Evangelho. E ele usa o exemplo dos bereanos, descritos em Atos 17,11, que examinavam as escrituras diariamente para conferir se o que o apóstolo Paulo pregava era realmente verdadeiro. Entendi. Os bereanos não aceitavam nada passivamente, né? Eles investigavam, conferiam as fontes. Que legal, né? A postura crítica é essencial hoje em dia, né? E além do estudo da Bíblia, o guia também fala sobre testar os espíritos. Como a gente pode colocar isso em prática? Essa expressão, né, testar os espíritos, vem de 1 João 4,1, que nos orienta a não acreditar em qualquer mensagem ou doutrina, mas a provar se elas realmente vêm de Deus. O guia sugere algumas perguntas que a gente pode se fazer, né, para testar a veracidade de uma mensagem. Ela está alinhada com a palavra de Deus ou a contradiz? Ela produz frutos espirituais bons, né, como amor, paz, alegria, ou fomenta divisões, medo, exploração? Um mensageiro, né? Aquele que transmite a mensagem, ele exalta Cristo ou busca sua própria glória, seu enriquecimento? Nossa, que interessante. Então não basta analisar só o conteúdo da mensagem, né? Mas também observar o impacto que ela causa e as intenções de quem a propaga. E o guia fala sobre a importância de a gente buscar conselhos de cristãos maduros, né, de uma comunidade saudável. Por que isso é tão importante? Porque a fé cristã não foi feita para ser vivida isoladamente, né? A gente precisa de mãos na fé, de mentores espirituais, de uma comunidade que nos ajude a discernir a verdade, a crescer em nossa caminhada com Cristo e a evitar as armadilhas do inimigo. Os falsos profetas costumam isolar seus seguidores, né? Desestimulando o contato com outras igrejas ou com pessoas que não compartilhem de suas crenças. Eles querem ter o controle total sobre seus discípulos, criando um ambiente de medo e desconfiança em relação ao mundo exterior. É como se eles criassem uma bolha, né? Onde a única verdade permitida é aquela que eles ditam. E o guia também destaca o papel da oração nesse processo de proteção, né? Sim. A oração é nosso canal direto com Deus, né? Onde a gente pode buscar orientação, discernimento e proteção. A Bíblia nos garante que Deus dá liberalmente sabedoria a todos que pedem com fé, né? Tiago 1,5. Através da oração, a gente se conecta com a fonte da verdade, se fortalece espiritualmente, se capacita a resistir às tentações, aos enganos. É como se a oração fosse um escudo que nos blinda contra as influências negativas e nos mantém conectados à fonte da verdade, né? E o guia vai além e nos mostra que não basta apenas se proteger dos falsos profetas, né? Mas que a gente precisa construir uma fé sólida, enraizada em Cristo e, na verdade, da palavra de Deus. E, para isso, ele nos apresenta 4 pilares fundamentais. É, exatamente. O primeiro pilar é o desenvolvimento de um relacionamento pessoal com Deus. Uma fé autêntica não depende de intermediários, de líderes carismáticos, né? Mas sim de uma conexão direta com o Senhor. O guia nos convida a cultivar essa intimidade com Deus através da oração, da leitura da Bíblia, da busca constante pela sua presença em nossa vida. Ou seja, a gente não pode terceirizar nossa fé, né? Delegar a outros a responsabilidade de nos guiar espiritualmente. A gente tem que assumir o protagonismo da nossa fé, buscar a Deus por nós mesmos, desenvolver um relacionamento pessoal íntimo com Ele. Perfeito. E o segundo pilar, a prática da palavra. E não apenas o conhecimento teórico. Não basta conhecer a Bíblia, a gente precisa viver de acordo com seus ensinamentos. O guia nos convida a sermos fazedores da palavra, e não apenas ouvintes, né? Tiago 1,22. É como disse o ditado, prática leva à perfeição. No caso da fé, a prática da palavra nos leva a uma vida mais plena, né? Mais alinhada com a vontade de Deus. Qual seria o terceiro pilar? O terceiro pilar é a perseverança em meio às dificuldades. Os falsos profetas prometem uma vida fácil, né? Sem problemas, cheia de prosperidade material. Mas a vida real não é assim, né? A gente passa por lutas, provações, desafios, e é justamente nesses momentos que a fé genuína se manifesta, né? Na perseverança, na confiança em Deus, na certeza de que Ele está conosco em todas as circunstâncias. Ou seja, a fé não nos blinda dos problemas, né?
mas nos dá força para enfrentá-los, né? Ela nos dá esperança, nos sustenta nos momentos difíceis, nos faz enxergar a luz no fim do túnel. E para finalizar, qual o quarto pilar? O quarto e último pilar é o cultivo de uma comunidade de fé saudável. A caminhada cristã não deve ser solitária. A gente precisa de irmãos na fé, de uma comunidade que nos apoie, nos encoraje, nos ajude a crescer espiritualmente. É como ter uma família na fé, né? Pessoas que compartilham da mesma crença, dos mesmos valores e que nos ajudam a trilhar o caminho certo. A comunidade nos protege, nos fortalece, nos ajuda a discernir a verdade, a evitar as armadilhas do inimigo. Uau! Que jornada incrível por esses pilares da fé. Me sinto muito mais preparado para construir uma fé autêntica e inabalável. Nossa! Expert speaker. Essa exploração dos pilares da fé foi realmente inspiradora, né? Mas o guia não para por aí, né? Ele nos desafia a ir além da proteção individual e a construir um legado de fé que impacte o mundo ao nosso redor. É isso aí. O guia nos convida a sermos agentes de transformação, né? Espalhando a verdade do evangelho e combatendo a influência dos falsos profetas na sociedade. Ele nos lembra que a fé autêntica, ela não se limita a crenças e práticas individuais. Ela se manifesta em ações que transformam o mundo. É como se a fé genuína transbordasse, né? Impactando a realidade ao redor. E o guia sugere por onde a gente pode começar essa jornada de transformação? Ele nos incentiva a começar pelo nosso círculo de influência, né? Nossos familiares, amigos, colegas de trabalho. A gente deve ser exemplos vivos da fé que a gente professa, né? Demonstrando amor ao próximo, integridade, compaixão e justiça nessas ações diárias. Até como diz o ditado, seja a mudança que você quer ver no mundo, né? E como a gente pode ir além do nosso círculo pessoal? O guia nos encoraja a compartilhar a palavra de Deus com ousadia, sem medo de sermos julgados ou rejeitados. A verdade tem um poder libertador e nós temos a responsabilidade de levar essa mensagem de esperança a todos que cruzarem o nosso caminho. Mas imagino que nem sempre essa tarefa seja fácil, né? A gente pode encontrar resistência, oposição, até mesmo hostilidade, né? Como lidar com essas situações? O guia, ele nos orienta a agir com sabedoria e discernimento, né? Nem sempre a confrontação direta é a melhor estratégia. Às vezes o silêncio, por exemplo, a oração silenciosa pode ser mais eficaz. A gente deve ter em mente que a transformação é obra de Deus, né? E nosso papel é semear a semente da verdade com amor e respeito. É como se um jardineiro paciente, né? Que cuida da terra, rega a semente e aguarda com esperança o tempo da colheita. E falando em semear, o guia também fala da importância da gente investir na formação de novas gerações, né? Sim, ele nos desafia a educar os nossos filhos, nossos netos nos caminhos do Senhor, transmitindo a eles a herança da fé autêntica. As crianças são especialmente vulneráveis à manipulação, né? Por isso a importância de protegê-las, ensiná-las a discernir a verdade, a desenvolver um relacionamento pessoal com Deus. É como plantar uma árvore, né? Que com o tempo vai dar frutos e sombra para as próximas gerações. E além da família, o guia nos incentiva a apoiar outras iniciativas. Exatamente. Ele nos convida a apoiar ministérios, projetos, né? Que promovam a educação cristã, a evangelização, combate à pobreza, à injustiça. A fé genuína, ela se traduz em ações práticas, em amor ao próximo, em cuidado com os mais necessitados. Ou seja, a fé autêntica não se limita ao âmbito individual, né? Ela se expande, buscando transformar a realidade e construir um mundo melhor. Expert Speaker, essa jornada pelo guia prático para não cair em armadilhas foi realmente enriquecedora, né? A gente aprendeu a identificar os falsos profetas, a se proteger, a construir uma fé sólida e a espalhar a verdade do evangelho. Que jornada. Sem dúvida, o guia nos equipa para enfrentar os desafios do mundo com fé, discernimento e amor. Ele nos inspira a sermos sal e luz, né? A fazermos a diferença, a construirmos um futuro melhor para nós e para as próximas gerações. Que mensagem poderosa, né? E com essa reflexão, a gente chega ao fim do nosso Deep Dive de hoje. Espero que você tenha apreciado essa jornada com a gente. Lembre-se, o conhecimento é poder. E com as ferramentas que exploramos hoje, você está mais preparado do que nunca para navegar pelo mundo e discernir a verdade por si mesmo. Até a próxima e continue explorando.